Glória a Deus, graça e paz, queridos. Você tem essa convicção de que foi o amor de Deus que te fez chegar até aqui, mesmo tão cansado, muitas vezes desprezado, desprezível aos olhos dos outros, né? Mas o Senhor tem nos visto com graça, o Senhor tem nos visto com bondade, o Senhor tem nos visto com amor. Lembra daquela história daquela mulher do fluxo de sangue? Essa história, às vezes a gente não se atenta à profundidade dela, porque o fato da mulher por si só já estar se rastejando aos pés de Jesus já é muito profundo, mas tem mais. Dentro do contexto judaico, o sangue estando de alguma forma saindo pelo corpo, quer seja, no caso, um ciclo incomum de menstruação, quer seja uma ferida, quer seja qualquer coisa do tipo, a pessoa se torna impura. E ela não poderia estar no meio das pessoas. E tem mais. No caso da mulher do fluxo de sangue, são 12 anos, de alguma forma ininterrupta daquela doença, nem os locais que ela tocasse, as pessoas poderiam tocar, porque também os móveis eram impuros. Então, se ela sentasse num sofá de 2 ou 3 lugares, ela ia sentar sozinha. Se ela fosse comer à mesa, 3, 4 lugares, ela ia comer sozinha. Se alguém desconfiasse que ela estava emanando sangue no meio da multidão, as pessoas apedrejariam ela. Mas Jesus, né, nós cantamos, menos desprezável e desprezível, era a condição daquela mulher, ritualisticamente falando, mas ela foi vista por Jesus, porque Jesus continua nos vendo em toda e qualquer situação. Você crê nisso? Isso faz muita diferença, irmãos, na nossa fé. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Vamos orar a partir desse texto, ter um momento de clamor, de intercessão. 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo 14 e o 18. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14. Salomão terminou, somando o tempo que Salomão estava reconstruindo o templo e o palácio, a gente está falando em mais de 20 anos de construção. E aí Salomão termina aquela obra, e ficou uma obra espetacular para os padrões daquela época, ficou um negócio assim diferente. E aí Salomão vai entregar a obra, ele diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Versículo 18. Mas será, ele está olhando para o templo, ele está pedindo que as pessoas tragam as suas ofertas, os seus louvores, ele está preenchendo o templo com aqueles itens da adoração, a arca da aliança, os itens desde a época de Moisés. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Será, irmãos, que é possível Deus grandioso estar no meio dos povos? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Que texto fantástico. Ele acaba de entregar, de finalizar a obra, ele olha tudo aquilo e fala: ficou lindo, ficou fantástico, mas Deus não cabe neste lugar. E aí, quando chega no Novo Testamento, Jesus vai dizer assim: o reino de Deus está próximo, e o reino de Deus está em vocês. Aquilo que não cabe nos prédios, aquilo que não cabe no universo, nos céus dos céus, não me pergunte como, mas cabe dentro do meu e do teu coração. Você crê nisso? O Deus grandioso, que o universo não comporta, ele cabe dentro de mim e de você. Agora vira uma página, que é o texto mais conhecido dessa sequência, o 7,14. Vamos do 13 aqui. Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu,
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Vamos todo mundo junto, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão disse que Deus não cabia no templo que ele fez. E aí Deus diz assim: escolhi essa casa. Não é estranho? Primeiro Salomão diz que não cabe. Depois diz que ele escolheu aquela casa. Nós estamos estudando Esdras, Neemias e Esther, e a gente já viu que essa casa foi destruída. E a gente já comentou historicamente que foi destruída 3 vezes. De que casa que Deus escolheu? Que casa que Ele escolheu para habitar? Qual é o local da adoração? Essa mesma conversa vai aparecer lá em João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Nossos pais dizem que o endereço da adoração é esse. Vocês, judeus, dizem que é lá. E Jesus vai dizer, nem lá e nem cá. Porque Deus não está à procura de endereços. Deus está à procura de um tipo de pessoa. Qual é o tipo de pessoa que Deus está procurando? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura. E ao mesmo tempo que essa fala é maravilhosa, ela é constrangedora. Porque se Deus está à procura, Ele tem interesse, Ele quer participar. Mas se aquele que é dono do universo, é presente em todos os lugares, está procurando, é porque está meio difícil de encontrar. Queridos, nunca foi a casa de Salomão, nem a antiga, nem a atual da Celso Garcia, nem essa, nunca foi. Sempre foi um coração contrito. Isso foi o pai de Salomão que disse, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Você tem algo para apresentar ao Senhor? Não é porque você está neste lugar, esse lugar não é nada, se nós, enquanto estivermos aqui, não estivermos de fato e de direito em o nome de Jesus. Mas se você tem algo a pedir, não de novo por causa desse lugar, mas porque você escolheu estar aqui de coração, peça ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor pela sua casa, peça ao Senhor pelo seu casamento, peça ao Senhor pela sua saúde física, peça ao Senhor pelas suas finanças, peça ao Senhor pela salvação de um parente próximo que está esfriado na fé, porque o texto diz que Ele escolheu este lugar. E na minha cabeça, quando eu olho a fala de Salomão, quando eu olho a fala de Jesus, o lugar não era o geográfico, sempre foi o lugar que Davi tinha dito, o coração contrito, o coração quebrantado, Deus não despreza. Apresente o teu coração ao Senhor, apresente a tua petição, rasgue nesse momento. Se você quiser, inclusive, sair de perto de alguém, quiser orar um pouco mais afastado, quiser ter seu momento, ora ao Senhor nesse momento. Glorificado, exaltado e bendito seja o teu nome, Jesus. A ti, Senhor, rendemos louvor, honra, glória, domínio, força, majestade e poder. Ó Deus, Salomão ficou literalmente embasbacado, de queixo caído, com a obra arquitetônica, com a obra das especiarias, da capacidade humana. Mas depois de olhar aquela obra fantástica para a engenharia humana, Salomão entendeu que aquilo não era nada, Senhor, porque ele declara, nem os céus dos céus podem te conter. Ó Deus, verdade é que temos te conhecido tal qual Jó, de longe, só de ouvir falar, mas o Senhor quer se revelar a nós, e o Senhor quer que nós te conheçamos a tua grandeza, conheçamos a tua beleza, conheçamos as tuas promessas, os teus sinais, as tuas maravilhas, o Deus grandioso em amor. A tua palavra declara que o Senhor é perdoador, que o Senhor se agrada em perdoar, que o Senhor é misericordioso. Por isso tanto o iníquo quanto o perverso
precisam retornar ao Senhor e se converter aos teus caminhos. E assim hoje, ó Deus, nós queremos, porque é a oração que o Senhor responde e declara: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. E nós queremos, ó Deus, te buscar em espírito e em verdade, te buscar com alegria, te buscar, ó Deus, com fé, com disposição, com ousadia. Nós queremos te buscar, ó Deus, com coragem, queremos te buscar a tempo e fora de tempo, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus. Muitas são as questões que permeiam as nossas mentes e corações, muitas são as questões que nos afligem, outras nos oprimem, tantas outras nos preocupam, e nós queremos descansar no Senhor. Nós cantamos há pouco aqui que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, nos resgata esta fé a cada manhã. Fala conosco, ó Deus, continua a falar conosco através da tua palavra, através do estudo bíblico. Continua a nos abençoar, continua, Senhor, a nos direcionar e nos faz lembrar que a tua presença não se limita a um endereço geográfico, que o Senhor continua a habitar em nosso meio, e por isso nós te louvamos, exaltamos, bendizemos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Outro texto aqui, agora vamos sair do filho Salomão, vamos para o pai. 2 Samuel, capítulo 24. Livro de Samuel, capítulo 24. Literalmente, finalzinho da vida de Davi, um dos últimos momentos da caminhada de Davi. Uma coisa que temos aprendido no Antigo Testamento é que já naquela época a oferta era voluntária. Já naquela época a oferta era de coração, que é uma coisa que a gente não entende muito, né? Você pega o texto áureo de Deuteronômio capítulo 6, e Deus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás está sendo conjugado no imperativo. É uma ordenança, mas tem que amar. Como é que faz um negócio desse? Porque amor a gente entende que é algo espontâneo, né? Então tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que é mandamento, é voluntário. Ao mesmo tempo que é obrigação, tem que ser de coração. Meu irmão, difícil de entender, mas é assim. Um parênteses aqui, uma tia, irmã da minha mãe, que faleceu ano passado, uma tia muito querida, e minhas primas dando testemunho de despedida, no chamado culto fúnebre da minha tia, minhas primas todas adultas também, e uma delas disse assim: eu lembro quando eu era adolescente, e eu disse para a mamãe que eu não ia mais para a igreja, que eu não queria mais saber de igreja, que Deus não existe, que eu queria curtir a vida, e essas coisas tal. E minha prima falando na despedida da mãe dela. E disse, aí minha tia falou assim: você não acredita mais em Deus? Ela: não, eu não acredito em Deus. Aí ela conta que minha tia pegou um chinelo e falou: bom, você pode não acreditar em Deus, mas em mim você vai acreditar. E tem hora que é meio assim, né? A gente precisa acreditar meio que a pulso, porque se a gente deixar, a nossa incredulidade toma conta da gente. Deus já se provou a nós, sim ou não? Deus já se provou. Deus não precisa fazer mais nada. Ele provou. Mas nós precisamos reagir à nossa fé. Nós precisamos, dia após dia, dar respostas. E uma delas diz respeito ao nosso sustento, ao sustento da casa do Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 21, diz assim: perguntou Araúna: por que o rei, meu senhor, vem até esse seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse que o rei, o meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais,
a canga dos bois para a lenha, tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou, que o Senhor, o seu Deus, aceite a sua oferta. Pensa num negócio bom. Você não precisa fazer nada, irmão. Não tem essas coisas? Também tem umas propagandas assim, né? Vem às 15 horas e 15 minutos, que o pastor vai orar por você, você não precisa fazer nada. Tem isso também, não tem? Mentira, irmão. Tem canto nenhum na Bíblia isso. Que você não vai ter a sua dedicação, a sua fé, o seu esforço. A oração forte. Eu oro por você, eu jejuo por você, eu sacrifico por você, eu vou até Jerusalém, eu vou até o monte, não sei o quê. Você fica em casa. Tem isso na Bíblia, irmão? Não tem. Mas você estava doido que tivesse, né? Você ficar em casa sem fazer nada. E alguém fazendo por você, mas não tem. E essa oferta foi feita a Davi. E Davi não pensou duas vezes. Ele recusou a oferta. Versículo 24. Porém o rei disse, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custa em nada. Assim Davi comprou a ele os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Esse local onde Davi ofereceu o sacrifício foi o local onde anos depois Salomão construiu o templo. Mas nunca foi a geografia, nunca foi o local, sempre foi o coração. Queridos, quando a gente fala de dízimo e oferta, custa alguma coisa. Se a pessoa disser assim, você vai ser fiel ao Senhor e não vai te faltar nada. Não é verdade. Se você tem 10 pedaços de bolo e você tira um pedaço, quando você olha, não está fazendo falta? Sim ou não? Está fazendo um pedaço do bolo. E você vai ser orientado a administrar os outros 9 pedaços. Comer um de manhã, um de tarde, guardar um para outro dia. Aquele pedaço que você ofertou, você tem que sentir. Ele tem que sair do seu orçamento. Se você disser assim, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e eu nem percebo, então isso não é planejamento, isso é sobra. E o crente não dá daquilo que sobra. Seja fiel nos dízimos, seja generoso nas ofertas. Oferta é uma coisa sazonal. Ela tem a ver com generosidade, tem a ver com disponibilidade. Tem mês que você tem mês que não tem. Agora, dízimo tem a ver com regularidade, fidelidade. É um negócio que nós temos dificuldade, chamado de disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Se você veio preparado, faça isso hoje. Se não, se organize. Estamos virando o meio do ano, irmão. E tem muitos irmãos que não participaram financeiramente da obra do Senhor. Caíram no conto de Araúna. Olha, vem de boa que tem alguém fazendo por você. Mas não é isso que Deus quer da minha vida e da sua. Deus quer que nós sejamos participantes na inteireza daquilo que Ele tem feito. Vamos orar mais uma vez? Glorificado, exaltado e bendito seja o Teu nome. Obrigado a Deus pelo sustento. Obrigado a Deus pelo alimento. Obrigado a Deus pela oportunidade de trabalho. Obrigado pelos talentos. Aqui nessa igreja são tantos. Tem gente assim talentosa na área da indústria, do comércio, da tecnologia, de comunicações, na área da segurança, na área da educação. Ó Deus, são tantos talentos. E ó Deus, nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos dado condições, tem nos dado oportunidades para que nós participemos do sustento da Tua obra. O nosso real, que é desvalorizado, ó Deus, diante dos mercados internacionais, tem sido forte nesta igreja local, em generosidade, na atuação, no cuidado com as famílias, no sustento, no preparo de seminaristas, no envio de missionários, no sustento de missionários e de pastores, nas ajudas que nós damos, ó Deus, e temos tido a oportunidade de testemunhar na Tua casa, e por isso nós te louvamos. Ó Deus, não deixe que o nosso real fique transitando em tantos lugares, shoppings, ó Deus, lojas, restaurantes, e não passe, ó Deus, pela Tua obra, que nós tenhamos alegria de ver o nosso dinheiro participando
da rotina da tua casa. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Se você trouxe o seu valor, se você vai fazer, que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Vamos retornar para o texto de Neemias. Cadê a Alice? Está vendo? Neemias, né, Alice? Sua mãe já queria ir para outro lugar, outro texto. Não. Neemias capítulo 5. Nós estamos na pegada, fazendo a sequência de Esdras, Neemias e Esther. E a gente, pelo jeito aqui, vai mais um aninho aí pela frente, caminhando com esse texto. Neemias capítulo 5. Quem lembra do que nós falamos no capítulo 4? O que foi a temática da semana passada? Quem me ajuda aí? Sobre o que nós falamos, finalizando o capítulo 4. Quem anotou alguma coisa? Foi uma palavra forte. Quem lembra? Foram 3 itens em cima de uma frase muito forte de Neemias. Lembrai-vos, Jesus, vamos embora, gente. Oh Deus do céu, quem me ajuda aí? Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. E nós vimos que devemos lembrar do Senhor em várias situações da vida, a partir do contexto do capítulo 4. A gente viu que Neemias se lembrou do Senhor diante da luta, da dificuldade da batalha, mas lembrou-se do Senhor das vitórias do passado. Quem tem um testemunho aqui, uma vitória no passado? Uma, irmão, pelo menos uma. Tem um testemunho? Então você tem que tomar posse. Na luta de hoje, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Vou lembrar do que Deus fez. Porque se você ficar lembrando só do problema, você esquece de que Deus é grandioso na minha e na sua vida. Vamos lembrar de Deus presente, vamos lembrar também do Deus no futuro, porque as suas promessas se cumprirão em nome de Jesus. Hoje nós vamos do capítulo 5, vamos pegar aqui do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 5. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas, precisamos conseguir trigo, entre aspas, precisamos comer, para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado, até para pagar o tributo ao rei, o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora, vocês estão querendo vender os seus compatriotas, para que tenhamos que comprá-los outra vez? Então eles se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do Senhor, no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros
e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a percentuagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. E eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram, ou seja, juraram na presença de Deus. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvamos o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Como a gente está num recorte histórico, eu acho que é sempre importante a gente fazer pequenas voltas no texto para a gente lembrar. Lembremos que o povo, há 140 anos atrás, tinha sido deportado da sua terra. Tudo bem? Lembremos que toda a terra foi destruída. Os itens do palácio, todo o ouro, todos os utensílios foram roubados. Os nobres perderam tudo. A primeira geração, a geração que foi deportada, foram dos mais nobres, os mais inteligentes. A geração, por exemplo, de Daniel. Que esse povo ficou em terra estranha pelo menos 2 para 3 gerações. Alguma coisa na casa aí de 150 anos. Mas não aprenderam. De alguma forma o castigo não foi suficiente. Querido, você crê que Deus é bondoso? Sim ou não? Você crê que Deus quer o nosso bem? Você crê que Deus tem o melhor para nós? Você vê isso na sua vida? Por que você não divide? Por que você não divide a sua fé? Por que que você não compartilha a sua esperança? Por que que você também não compartilha os seus bens, os seus dons, os seus talentos? Sendo Deus todo-poderoso, vamos ser sinceros, o que Deus ganharia em ver a gente sofrendo? Porque a gente tem algumas manifestações religiosas que os deuses têm caprichos. E aí o Deus faz alguma coisa, o santo, a entidade, o espírito, ele faz alguma coisa com as pessoas, porque ele tem caprichos, ele tem fetiches. Aí se você cumpre a oferenda tal, se você faz a promessa tal, se você dá aquilo que o santo, a entidade pede, ele reage bem para você. O nosso Deus não é assim. Não tem nada que a gente faça que vá deixar Deus mais feliz, porque Ele é completo em si mesmo. Não tem nada que eu faça para Deus que eu vá melhorá-lo. Ah, mas e quando eu peco, Deus fica triste, mas Ele não deixa de ser Deus. Ele fica triste por mim, não por Ele. Já viu aquela frase de Facebook, de outdoor, de para-choque de caminhão? Você sem Deus não é nada. Deus sem você continua sendo Deus, não muda nada. Por que Deus castigou aquele povo? Deus não castigou por fetiche, Deus não castigou por birra. No Novo Testamento o texto vai dizer que Deus disciplina e corrige a todos que ama. Deus castigou, Deus corrigiu, porque de alguma forma Deus tinha e tem o melhor para os seus filhos. O autor de aos Hebreus, ele vai dizer: qual pai que não corrige o filho que ama? E este pai humano faz conforme a sua sabedoria, e os filhos não entendem. Quem aqui dos irmãos adultos era muito traquina, era muito levado quando era moleque aí? Você era tranqueira, Erickson? Apanhou muito quando era criança? Do pai, da mãe? Até que não tanto quanto merecia. Né? O pouco que você apanhou, de alguma forma, te deu um mínimo de juízo que você tem. Marcou, né? Vado, eu não vou perguntar se o Vado era. Eu sei do presente, mas é um presente adulto. Você era muito
muito traqueira quando era moleque? Tia Miriam, me ajude. Apanhava muito, tia Miriam? Muito. Ajudou, não ajudou? Porque se é tranqueira hoje, imagina se não tivesse sido corrigido, né? E você, Eleazar? Era tranqueira também, bagunceira quando era moleque? Mais sossegado, mais na dele, né? E aí, Johnny? Era sossegado, Johnny? Adriano? Como que era? Mais ou menos? Se eu perguntar para as tias da família, aí vai dar ruim, né? E você, Michel? Sossegado. Michel tem cara de sossegado mesmo. E o Alain? Sempre foi uma bênção. Oh, que bonitinho. Mas muitos de nós fomos tranqueira. Alguns ainda são, né, Vado? Né? E a gente precisou de correção. Existem pais maldosos no mundo, sim ou não? Tem. Tem pais maldosos e cruéis. Mas tirando essa exceção, os pais, as tias, avô e vó, corrigem o menino e a menina porque querem o quê? O seu bem. Assim Deus também quer o nosso bem. O que esse povo passou não tem a ver com capricho de Deus. Deus queria mudar a mente e o coração. Deus tem o melhor para nós. Contudo, o povo não mudou. Talvez eu não tenha mudado, talvez você também não tenha mudado. Você se sente abençoado por Deus? Vamos falar de algumas bênçãos? A bênção da vida. Você não deu R$1 pela sua vida, você não pagou. Mesmo se papai e mamãe lá atrás não queriam você, se foi uma relação que não foi pensada, mas de fato a tua vida foi gerada. E o texto bíblico diz que existe um sopro de Deus que faz pulsar as nossas vidas. A vida é um presente de Deus, o ar que nós respiramos, a chuva, o sol, a oportunidade de emprego. Tanta gente desempregada, e você tem oportunidades, o sustento, a casa do Senhor estar aberta. Tantos países que o que nós estamos fazendo aqui não pode fazer em alegria, em simplicidade, tem que ficar com medo, tem que falar escondido, não pode ter microfone, e a gente está aqui, a gente se alegra, a gente encontra os amigos, e a gente faz isso com uma alegria. Irmãos, tem falta de comida no mundo? Sim ou não? Tem falta de comida? Não. Mas tem gente passando fome no mundo? Deus deu um planeta pleno, completo, cheio de toda sorte de sementes, para quem tem oportunidades de conhecer o país, de norte a sul, de leste a oeste. Quem já foi aqui para o sul? Frutas diferentes, gostos diferentes. Quem é que já foi para o Nordeste? Nordeste é tudo de bom, né, meu? Outras frutas, coisas que não tem em São Paulo, que quando chega em São Paulo é congelado. O gosto é diferente. Já comeu graviola lá de cima? Aqui é horrível, mano. Fala sério, velho. Muito ruim. Cajá, graviola, caju. Tudo aqui o gosto é diferente. Açaí. Queridos, Deus tem nos dado de tudo. E Deus tem nos dado em abundância. Por que tem gente que não tem? Porque eu e você somos mesquinhos. Porque o ser humano é o único. Ó, de tudo que eu falar, se você guardar isso, já vai ter valido a pena. Querido, eu e você, agora não é olhar para o lado não, é para olhar para dentro. Eu e você somos os únicos que conseguimos transformar a bênção de Deus em maldição. No texto que nós acabamos de ler, Neemias está indignado, porque os seus irmãos judeus estavam escravizando outros irmãos. Passa mais um aí. Nos versículos de 1 a 4, deixa sua Bíblia aberta e vai acompanhando, há um clamor dos pais. Olha, as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas estão passando necessidades, e os filhos deles são os nossos irmãos, é da mesma tribo, é de outra tribo, mas são povo de Deus. Por que que eles têm e eu não tenho? Por que que eles têm comida sobrando? Por que que eles jogam fora? E os nossos filhos
estão passando necessidade. Te incomoda saber que no Brasil, alguma coisa em torno aí de 15, 20 milhões de pessoas não tem a garantia da comida de amanhã? Pode ter uma ou outra dificuldade na minha e na sua casa, mas você sabe que minimamente vai ter alguma coisa lá amanhã. As pessoas acordam sem ter a garantia do alimento do dia. Sabe por quê? O que diz 1 Timóteo 6,10? Vamos lá, vamos de novo. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E Paulo vai dizer que muitos estão caindo nisso. Você mais jovem, nós temos um grupo aqui de jovens e adolescentes, você adulto, você tem trabalhado para a sua tranquilidade financeira, tem pensado na sua fase mais adulta, tem pensado na sua aposentadoria, só isso? Você também não tem pensado no outro? Você não tem pensado em multiplicar, em primeiro lugar, aqueles que estão perto de você, seus pais, tios, primos, irmãos? Querido, toda injustiça é contra Deus. Toda injustiça e miséria é contra Deus. Vivemos no absurdo da maldade do ser humano, que faz de tudo para alcançar os seus objetivos avarentos, inclusive destruindo a vida do outro. Faz de tudo, no trabalho, na escola, na faculdade. Há corrupção em todos os níveis da sociedade. Há corrupção no meio dos religiosos, tem pastores e missionários pilantras. Há corrupção no meio da educação, tem professores pilantras, no meio da saúde, no meio da política, no meio da segurança, em todas as áreas há. A questão não é a atividade humana, a questão é o coração humano, que nós desenvolvemos, nós crescemos e não permitimos, querido, que a palavra de Deus transforme o nosso coração. A gente cresce nas nossas carreiras profissionais, a gente ganha esse ano mais do que a gente ganhava no ano passado, e não muda nada as nossas práticas de amor, de bondade, de misericórdia. A gente não muda nada. Os judeus clamavam aqui a Neemias, um servo de Deus, que se você lembrar dos capítulos anteriores, Neemias diz assim: eu abri mão do meu direito de governador. Ele tinha um salário de governador, ele abriu mão, porque ele era copeiro do rei. Ele já tinha sustento. Ele não precisava de 2 sustentos. Eu já tenho um sustento. O povo está em miséria, eu vou abrir mão do dinheiro do governador. E mais, ele não agiu só como governador, ele agiu também como trabalhador, porque ele foi ajudar na construção do muro. Parece que quando a gente galga alguns degraus na vida humana, a gente começa a se achar melhor que os outros. Mas já passou da fase de eu fazer isso, agora que os outros façam. Queridos, a gente precisa resgatar alguma coisa que se perdeu no meio do caminho, nas nossas mentes e nos nossos corações. Esse povo voltou da escravidão. Não tem nem, o recorte de Neemias aqui é pequeno. Se a gente pegar a turma que voltou com a segunda geração de Esdras, e essa turma que está aqui trabalhando com Neemias, a gente está falando alguma coisa no recorte de 40 anos. E o povo tinha vindo com ouro, com prata, com madeira e com cartas de autorização do rei. Como é que o povo volta rico e parte do povo está passando miséria? Por causa dos aproveitadores, por causa dos corruptos, por causa dos pilantras. Gente que está se dando bem, gente que está fazendo conchavo. Na época da pandemia, o pessoal pegando extintor de incêndio e pintando de verde, para vender extintor como se fosse galão de oxigênio. Enfermeiros, fingindo que estavam dando vacina e guardando para alguém. Médicos graduados, porque o pessoal acha que ladroagem, corrupção, é só de gente não estudada. Querido, quanto mais estudado, me parece que é pior. Dono de hospital, como os enfermeiros e os médicos eram os primeiros a receber,
ele registrou os filhos dele de 14, 15, 16 anos como doutores, para entrar na fila, para serem os primeiros a receber vacinas. E se a gente fosse falar dos pilantras da religião, aí a gente ia virar vigília aqui, porque não ia faltar. Queridos, será que a gente esqueceu que Deus está vendo todas essas coisas? O clamor aqui desse povo chegou até Neemias, e Neemias reagiu. Será que não tem chegado até mim? Será que não tem chegado até você? Quando nós olhamos essas tragédias humanas, pobreza, miséria, as crianças passando fome, famílias vivendo no meio do lixão, nós olhamos, uma primeira coisa que a gente diz assim: nossa, mas onde está Deus que não faz nada? A pergunta devia ser outra: onde estou eu e você que não faz nada? Porque se a gente for olhar para a natureza, tem comida para todo mundo, sim ou não? Se a gente olhar para a água potável, ainda tem para todo mundo, sim ou não? Ainda tem. Isso não quer dizer que vai continuar. Porque pessoas passam frios e outras têm 4, 5, 6, 10 casacos dentro de casa. Por que pessoas andam descalças e pessoas têm 5, 10? Você não é centopeia para ter 10 pares de sapato em casa? Ah, mas precisa um de cada cor. Nem vou entrar nesse argumento, que eu acho que a gente vai perder um tempo que a gente não tem. Queridos, Deus libertou o povo voltou com condições, o povo voltou com ouro, voltou com toda sorte de bens, e menos de 20 e tantos anos depois, o povo estava em profunda miséria, porque só o ser humano tem capacidade de transformar a bênção de Deus em maldição. Você ora a Deus e pede um carro, porque você precisa se deslocar, porque você trabalha longe, porque você tem criança pequena, porque você tem idoso em casa, porque você tem uma limitação. Aí Deus te dá um carro, e você transforma o carro em maldição. Começa a usar o carro para tudo que é coisa, menos para aquilo que você pediu a Deus. Você pede promoção, você pede a Deus misericórdia, que você quer ganhar mais, porque você quer fazer tal coisa. Você faz tudo diferente. Coloque para a gente Ageu, livro de Ageu, capítulo 1. Ageu é contemporâneo de Neemias, tá? E de Esdras. A gente está na mesma faixa do tempo. Ageu, capítulo 1, vamos do versículo 4. Tem Ageu na sua Bíblia, irmão? Estou vendo os irmãos aí. Tem não? Abre Mateus e vem voltando. Mateus, Malaquias. Aleluia. Tem Ageu. Se não tiver, joga fora essa Bíblia, irmão. Tem umas Bíblias novas agora, que já não tem um monte de livros. Os irmãos não acham? Vamos lá. É o mesmo recorte de tempo, tá? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? O povo voltou com madeira, com prata, com bronze e com oferta. O rei Artaxerxes deu do bolso dele. O rei devolveu tudo que tinha sido roubado e ainda deu um dinheiro do bolso. Olha, esse é meu, eu estou dando, vai lá e ore ao Deus de vocês em meu nome. O templo permanece em ruínas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram? Me ajuda, irmãos. Vocês semearam muito e colheram? Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. Ou seja, ninguém está satisfeito com nada. Eternamente você quer alguma coisa a mais. Nunca está satisfeito. E o que recebe salário, recebe para colocar uma sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Aí você vai dizer assim: olha, o dinheiro está indo embora, né? Vamos orar a Deus para repreender o inimigo. Vamos repreender o devorador. É o devorador, irmão?
Quem furou o teu bolso foi o próprio Deus. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam um templo, dele me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, quem dissipou? Quem dissipou? Não, vamos fazer campanha, 7, 14, 21, 28, 49 semanas, para repreender o demônio, para repreender o capeta, para repreender o devorador. O capeta está de férias, irmãos. O capeta está de férias. Mandou os demônios tudo para outro canto, porque quem está acabando com os seus recursos é você mesmo. Se o diabo entrar na tua vida, ele atrapalha. Você sozinho consegue se desgraçar. Ele nem vai ajudar. Eu o dissipei com um sopro. E aí vocês perguntam, e por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Corre por causa da sua própria vida. E em Mateus 6,33, Jesus vai dizer, buscai. Tá ruim, hein? Vamos de novo, buscai. Jesus amado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Nós precisamos entender, querido, que todas as bênçãos têm objetivo espiritual. O teu carro tem objetivo espiritual. Se você tem saúde física, tem objetivo espiritual. Se Deus te deu uma capacidade inteligente diferente dos outros, tem objetivo espiritual. Tudo é para glorificar a Deus. Você crê nisso? A gente precisa tomar posse disso. Para de correr atrás do dinheiro, que o dinheiro vai ficar, irmão. Para de correr atrás do dinheiro. É importante você ser organizado, disciplinado, sim. Não vai sair gastando, doando tudo à torta e à direita, indistintivamente. Ah, eu dei tudo porque o pastor mandou, agora eu estou passando necessidade. Não é isso que o texto diz. Mas tem gente que vive para guardar dinheiro. E se morrer, querido? O dinheiro fica. Maridos aí que ficam guardando dinheiro e não gasta com a sua esposa, não gasta com seus filhos. Eu quase infartei ano passado, a conta estava devedora, viu? Pelo menos uns 200, 300 conto no vermelho. Se eu morresse, não ia deixar dinheiro nenhum para André casar com outro e curtir, não. Tem os seguros. Ela não ia ficar desassistida. Seguro tem. Mas você que é casado, vá gastar dinheiro com a sua esposa, vá gastar dinheiro com seus filhos. Você não vai reencarnar não, filho, o dinheiro vai ficar aí. Aí você morre, a esposa arruma outro mais bonito que você, que é fácil, olhando para a cara dos irmãos, está muito fácil, e vai gastar o dinheiro que ficou na conta corrente. Vai no parque, vai no shopping, vá no cinema. Vá se divertir com a sua família. Gaste o dinheiro. Invista na vida de outros. Não vá comer sozinho. Chama um outro casal que você sabe que não pode pagar. Fala, não, vem irmão, vem comigo. Essa aí eu pago. Esse sorvete é meu. Esse café é eu que banco. Esse lanche eu pago. Vem comigo. Multiplica a tua bênção, irmão. Não deixa retido. Porque quando menos você esperar, o dinheiro fica. Conta-se uma história, parece que essa é verdadeira, mas não tem como provar. Conta-se uma história que um homem era absurdamente avarento e não gastava o dinheiro nem com a esposa, nem com os filhos. E juntava, tinha muito dinheiro, muito recurso, e a família sempre ali naquela vidazinha mediana. Um dia ele morreu e ele deixou como chama, né? No testamento, obrigado, Ana. Deixou no testamento dele que ele queria que toda a fortuna dele fosse enterrada com ele. E era muita fortuna. E aí ficou complicado, joias, ouro, um monte de coisa, né? Aí a mulher dele resolveu atender o pedido dele. Mandou avaliar tudo que ele tinha. Casas, apartamentos, terrenos, carros, tudo. Quanto deu? Ah, deu 1,5 bilhão. Ela foi e fez um cheque. E enterrou o cheque com ele, falou aqui, ó, está pago, leva tudo o que é teu. Querido, ninguém vai levar nada. E a gente precisa deixar algumas coisas.
a gente precisa deixar boas memórias com aqueles que Deus tem nos colocado. Toda a bênção espiritual. Por que Deus deu madeira, prata, ouro e cartas? A bênção era humana, era material, mas era para que os líderes multiplicassem com os demais pais, com as demais famílias. Avança mais uma aí, versículo 5, lá do texto de Neemias 5 de novo, e vai dizer aqui: nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, os nossos filhos são tão bons quanto os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e filhas para serem escravos. Queridos, será que a gente não percebe que existe uma bênção gigantesca, que é ser povo de Deus, de ser um, e povo de Deus é um mais um, né? Porque Jesus se manifesta quando estiverem... Me ajudem, os irmãos estão ruins hoje, meu Deus do céu. Obrigado, 2 ou 3 e menos reunidos. A bênção tem que ser compartilhada. Nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós fomos separados para darmos frutos, e fruto que permanece. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. E tem gente frutificando em todas as áreas da sociedade, menos na área espiritual. E você dá fruto na faculdade, você dá fruto no trabalho, você dá fruto nos negócios, você é inteligente para todas as áreas, você só não frutifica misericórdia, você só não frutifica paz, você só não frutifica amor, bondade, porque talvez você não seja ramo da árvore que é Jesus. João capítulo 15, Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora. Todo que estando em mim e dar fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Para que esse povo foi escolhido? Esses nobres, esses magistrados, esses sacerdotes, para que eles foram escolhidos? Para o dinheiro chegar na mão deles e parar? Para que, querido, que você se destacou na sua família? Não precisa levantar a mão não, mas pensam, quantos irmãos aqui são destaque na sua família? Você se formou primeiro que seus irmãos, que seus primos, da sua geração você foi o primeiro que viajou, o primeiro que comprou carro, o primeiro que isso, o primeiro que aquilo, você sabe disso. Por que você foi o primeiro da turma? Porque Deus quer que você seja inspiração para os outros. Deus quer que você multiplique. Ah, mas eu trabalhei mais, eu corri atrás, meu primo, meu irmão, meu cunhado. Querido, Salmo de número 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. Gente endividada dentro da igreja por 2 motivos. Um grupo aqui, porque estava sendo explorado. Tem irmãos na igreja que estão enrolados porque são explorados? Sim ou não? Tem. Tem irmãos que são explorados pelo sistema, pela sociedade, não conseguiram estudar na época certa, precisaram trabalhar desde cedo, não conseguiram se concentrar, perderam o time do estudo, quando eram adultos não conseguiram voltar. Ah, pastor, mas eu consegui. Glorifique a Deus porque você é exceção. Dê glórias a Deus, mas não julgue o outro. E os irmãos têm uma vida mais limitada profissionalmente. Tem os explorados. Agora tem os preguiçosos. Tem ou não tem? Tem os preguiçosos. Os preguiçosos, a gente tem um tipo de ação. A gente instrui, a gente puxa a orelha, a gente orienta, e a gente deixa que eles tomem as suas respectivas decisões. Até porque a Bíblia diz que os preguiçosos não entrarão no reino dos céus. Mas, querido, irmão endividado, irmão desempregado, irmão passando por dificuldade na igreja, a gente sempre vai ajudar em nome de Jesus. Eu ajudo primeiro e vou descobrir o motivo depois. Nem que depois eu passe raiva, mas primeiro a gente socorre. Não se aproveite da fragilidade dos outros. Eles estavam aqui gritando para Neemias,
porque os irmãos nobres deles se aproveitaram deles. Quanta gente, inclusive, oh Jesus amado, inclusive dá testemunho na igreja, que fez um negócio, que ganhou dinheiro, comprou um terreno, comprou uma casa. Não, olha, fiz um negócio, Deus me abençoou. É um carro de 55 mil na tabela, eu paguei 30 mil. Deus me abençoou. E você pagou 30 mil num carro que vale 55 para o teu irmão, que está passando dificuldade. E você ainda vai dar testemunho disso, que você se deu bem nas costas do outro. Se você sabe que o carro vale 55, como é que você paga 30? É que você é esperto, não é? Só que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Se você pode ajudar alguém, ajude. Não vá levar vantagem, comprar o celular, o tênis, o carro da pessoa, pagar mixaria e ainda dando testemunho. Tiago capítulo 4, versículo 17. O que diz o texto de Tiago? Tiago 4, 17. Quem achar, lê para nós aí. Aquele que sabe fazer o bem e não faz? Nisso o quê? Está pecando. Querido, se você tem condição de ajudar, ajude. Se você não pode, é outra história. Mas não tire vantagem em cima do pobre, em cima daquele que padece, em cima daquele que é explorado. Foi exatamente isso que o povo fez. E Deus tocou no produto da terra deles. E eles passaram também a ter dificuldade. Para terminar, passa mais uma aí. A gente precisa entender as oportunidades que Deus tem nos dado. Aquele clamor é uma vergonha, vamos ser sinceros? Já pensou os caras chegarem para Neemias, os magistrados, os sacerdotes, os profetas, porque isso fica claro lá em Malaquias. Também tem pilantragem no meio religioso. Sacerdotes também estavam se dando bem. Lê Malaquias capítulo 1, 2, eu sei que você não gosta do capítulo 3, mas lê o capítulo 1 e o 2. E a galera levando vantagem em cima dos seus irmãos. E Neemias vai dizer assim, gente do céu, como que a gente vai dar testemunho, se nós estamos fazendo dentro de casa, a mesma coisa que a gente critica, que os outros façam lá. Estamos vivendo numa época de trevas, sim ou não? O mundo jaz? Estamos vivendo numa época de muita mentira, sim ou não? Muita corrupção, muita promiscuidade, muita infidelidade entre amigos, entre empresas, entre cônjuges, entre ministérios. Rola essas coisas? A gente pode dizer que as trevas estão densas? Sim ou não? Me ajuda aí, gente. Gente, quanto mais escuro tiver, se eu acender apenas um fósforo, um fechozinho de luz, já é destaque. Eu brinco aqui, eu vou repetir a mesma brincadeira que eu fiz num outro culto. No Globo Repórter dessa sexta-feira, nós vamos entrevistar aquele motorista de aplicativo que devolveu a carteira do cliente. Ele foi honesto. De onde eles vêm? Como eles se multiplicam? Como se alimentam? De onde vêm essas pessoas que devolvem a carteira do outro? Que tem o nome, tem um RG, com 2 cliques que você dá numa rede social, você acha a pessoa. Agora virou uma coisa excepcional. Você tem um ato de honestidade. Devolver o que não é seu. Virou um ato excepcional. Vira Globo Repórter. Tem uma série de reportagens para dizer do entregador do iFood, do menino da menina do Uber, que devolveu o celular do cliente que esqueceu. De tão ruim que está a sociedade, o óbvio virou excepcional. Ou seja, se está muito escuro, vamos ser sinceros, está facinho de brilhar, irmão. Está facinho de brilhar. Se fosse para eu e você ser destaque no século XVI e XVII, tinha uns personagens, mano, Jonathan Edwards, John Wesley, Finney, Whitefield,
Spurgeon, não dava. Se a gente vai mais para trás, era uma época que os pregadores levantavam o defunto, davam a vista cega, não dá para concorrer com esses caras. Agora está facinho. Se a gente só lê o texto, já é um destaque, porque os pregadores já não abrem mais a Bíblia. Nossa, o pastor leu a Bíblia, gente. Porque tem um monte de infeliz que sobe com tablet, com celular na mão, mas não tem mais Bíblia. Querido, no meio das trevas, está facinho ser luz. É só você não colar na escola, você já é destaque. É só você não pôr seu nome no trabalho que você não fez, viu, seu infeliz preguiçoso? Eu estou de olho, viu, dos moleques aí no fundo. Fica com 0, mas não vai pôr o nome de trabalho que você não fez, isso é mentira. E o pai da mentira quem que é mesmo? Ah, mas não deu tempo. Que não deu tempo, mano, você não trabalha. O que você está fazendo? Videogame? Vai para o inferno, infeliz. Querido, no mundo de crueldade, qualquer ato de amor é diferente. Você não tem dinheiro para dar para o pedinte no farol? Claro que não dá para fazer isso em toda esquina, a cidade é violenta. Eu não sei no teu caminho, mas no meu caminho, eu tenho as mesmas pessoas. A gente, entre aspas, já se conhece. Algumas oportunidades eu consigo fazer uma ação de amor e misericórdia, outras não. Mas quase todas eu abro a janela e dou uma boa noite, dou uma paz do Senhor. E as pessoas ficam encantadas, porque a gente simplesmente abriu a janela. De novo, nós vivemos numa cidade perigosa, mas você sabe, às vezes aquela família, aquele morador de rua que, entre aspas, é quase seu amigo. Ah, mas o problema não é do governo? Não é o governo que tem que resolver isso? O problema não é da educação? Se a gente pôr mais professores. O problema é de segurança, se a gente pôr mais policiais. O problema é de tecnologia, se a gente pôr mais cientistas. Será que a gente vai resolver? O que está faltando na cidade, querida? É mais educação? É mais segurança? É mais ciência? Ou é mais amor? Mais graça? Mais bondade? Mais misericórdia? Porque a ciência tem se multiplicado assustadoramente. Já tem data marcada para chegar em Marte, 2035. E como o pessoal fala que os marcianos são verdes, eu acho que deve ser um mundo de palmeirenses. Eu estou curioso do pessoal chegar lá. Mas a gente vai chegar até Marte, mas a gente não consegue chegar no vizinho que mora do nosso lado, nem no irmão que senta no banco do lado da gente. Neemias não perdeu a oportunidade dele. Neemias abriu mão do que ele tinha direito. Neemias meteu o dedo na cara dos nobres, dos magistrados e dos sacerdotes. Fez os caras jurarem. É triste, e a gente vai ver isso adiante, já vou fazer um spoiler, que depois eles voltam tudo de novo. Eles se comprometem aqui, tem uma primeira ação de justiça, e depois o pecado da ganância toma tudo de volta. Queridos, não permitamos que isso aconteça comigo e com você. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Para terminar, lá no Antigo Testamento, Deus diz que abençoaria a colheita, que não haveria doença, que não haveria fome, se o seu povo estivesse em fidelidade com Ele. Nós sabemos que o povo foi infiel e nós sabemos o que deu na história da humanidade. Só que Jesus, quando está recebendo um ato de adoração da mulher que lava os seus pés, a sua cabeça, unge ele com um perfume caríssimo, Judas, que era pilantra, vai dizer assim: nossa, não poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres? E João já dá a letra inteira. Judas não estava preocupado com os pobres, ele cuidava da bolsa e colocava a mão dentro dela. Então o problema de Judas é que ele estava de olho no dinheiro. Mas a resposta de Jesus é que é fantástica. Deixe, ela está fazendo uma boa ação para comigo. Vocês sempre terão os pobres perto de vocês. O que você entende disso, querido? O que é sempre ter os pobres ao nosso lado?
é a nossa oportunidade de exercer graça, bondade e misericórdia. Eu vou dizer para você que essa igreja é uma igreja que tem uma série de limitações e defeitos, inclusive por causa do pastor que está à frente e também tem limitações e defeitos. Mas essa igreja tem uma qualidade, e eu não vou usar de falsa modéstia. Essa igreja tem uma grande qualidade, porque ela oportuniza 1 zilhão de oportunidades, de espaços, para você exercer graça, bondade e misericórdia. Nós temos feito vigília de oração quase todos os feriados da semana. Não aqueles feriados prolongados. Feriado que cai na terça, quarta e quinta, a gente está fazendo vigília aqui e você não vem. Nós temos uma escola bíblica dominical que as 4 salas tem 4 pastores. Gente que estudada, gente que prepara, tem material didático, você não vem. Nós temos os nossos cultos em todos, grupos de louvor e adoração aqui fantásticos. Até o Dô voltou a ler a Bíblia, você viu hoje? Citou texto bíblico até de cor, você viu, Ericson? É Deus fazendo a obra. E você não canta, você não adora. Nós estamos dentro da Fundação Casa, dentro da Polícia Militar, dentro do hospital, estamos nos organizando para ir dentro da escola, estamos com os ciganos, com os refugiados. O que falta, querido? Qual oportunidade? Ah, pastor, mas eu não me encaixo com nenhuma dessas. Me dá uma alternativa, que a gente crie alguma coisa nova, para você se encaixar. Essa igreja te dá oportunidades, não perca. E se o mundo está em trevas, tem uma música que a gente canta, né? Como que é? Aquela do Felipe Magalhães lá? Se o mundo mente, nós vamos? Se as trevas crescem, nós temos que brilhar. Se o mundo mente, nós vamos anunciar a verdade que liberta. Abaixe sua cabeça um instante. Olha, esse recorte de Neemias parece muito com a nossa sociedade. Mentira, corrupção, miséria, famílias ricas, outras passando fome e miséria. Neemias ficou sabendo e reagiu. Você sabe disso também. Você janta assistindo da Atena, irmão, eu estou ligado. Você sabe de toda a injustiça, de toda a miséria. Qual área da sociedade você vai ser resposta de Deus? Se você tem um salário fixo, se você tem... Querido, não precisa trazer dinheiro para a igreja não é para cá que eu quero que você traga não. Por que você não coloca no seu orçamento um valor mensal para ajudar um vizinho, para ajudar um parente, para ajudar um morador de rua? Não precisa trazer para a igreja, irmão. Você pode dar direto. A gente faz um monte de coisa aqui que a gente organiza, mas você não precisa da igreja para isso, para ser generoso. Ah, eu vou separar R$10 por semana, é o que eu posso. Glória a Deus por isso. Ore sobre esses R$10 e abençoe uma família. R$10 pode ser 2 litros de leite para a casa de alguém. Irmão, tem o que fazer. Tem gente para abençoar. Tem casa de idoso, tem orfanato, tem casa de custódia. Olha, o que não falta é oportunidade. Se o mundo está em trevas, nós temos a oportunidade de resplandecer. Não perca a sua. Não perca em nome de Jesus.